E agora com a gente para essa conversa, Heródoto, eu chamo o cirurgião bariátrico e coordenador da ONG Obesidade Brasil, o Carlos Schiavon. Boa tarde, Carlos, obrigada por estar com a gente. Todo mundo sabe que é preciso se alimentar bem, que é bom fazer atividade física, mas por que a sociedade está engordando e muito, Carlos? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto e todos os seus telespectadores. Obrigado aqui pela oportunidade. Infelizmente, a vida moderna, todos falam sobre a vida moderna, comida industrializada, excesso de gorduras, excesso de carboidratos, falta de exercício físico. O problema é que o discurso é até bonito, mas na prática é muito difícil a gente combater toda essa situação da modernidade, né? Em torno de 60% da população brasileira adulta está acima do peso. Não necessariamente obesidade, mas já está acima do peso. Doutor Schiavon, o senhor lembrou da modernidade. Com o advento da industrialização, o crescimento das cidades, o hábito alimentar também dos seres humanos mudaram. E aí as pessoas passaram a comer um fast food para poder voltar para o trabalho. E foi aí que o hambúrguer apareceu como solução. Você comia rapidamente para poder voltar a trabalhar. Então eu te pergunto o seguinte, hoje há uma quantidade imensa de redes de fast food, as mais famosas, tem lá o Burger King, tem o McDonald's, tem o Kentucky Fried Chicken, etc. Qual é a contribuição que essas redes mundiais dão para esse engordamento da nossa população? Heródoto, na verdade, com certeza é muito grande, né? Não só em termos da própria comida que eles oferecem, como da propaganda, né? Que ficava sendo feita até subliminarmente para as pessoas se alimentarem com comidas de preparo rápido, preferência ultraprocessadas, fáceis de ganhar, fáceis de comer. Só que, infelizmente, essas comidas são as piores que existem, né? Em termos tanto de nutrientes, que eles são pobres em nutrientes, mas são ricos em caloria. Então, isso acaba resultando no aumento do nível de obesidade no mundo inteiro. Então, essas redes, infelizmente, elas ajudam, em parte, a rotina das pessoas, porém, do ponto de vista alimentar, é bem complicado do que elas causam. Sim, e doutor, a gente sabe, né, realmente a comida, o fast food vai pela praticidade, cozinhar exige que você se prepare, tem um tempo ali que você gasta na cozinha e para facilitar a situação, as pessoas já recorrem a coisas prontas. Mas o fato é o seguinte, o senhor que é cirurgião bariátrico, tem um problema também que muita gente às vezes fala assim, olha, eu vou apelar para a cirurgia mesmo. E às vezes engorda mais até para chegar no ponto de fazer cirurgia. Minha pergunta é o seguinte, para quem é indicado uma cirurgia bariátrica? Olha, a cirurgia bariátrica, eu sou cirurgião, posso até ser meio suspeito para falar, mas a gente, lá na nossa Obesidade Brasil, que é a nossa ONG, que é motivada por informação de boa qualidade, a gente tem que pensar que a cirurgia tem indicações bem definidas, né? São pacientes que têm efetivamente obesidade grau 3, que seria o índice de massa corpórea, que é aquele o peso pela altura ao quadrado, 40, entre 35 e 40, mas já tem alguma doença associada, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, alteração de colesterol e algumas outras. Então, apesar de existir essa história, as pessoas ganham peso, né, engordam para fazer cirurgia, eu acho que essa é a minoria. A maioria das pessoas realmente está buscando perder peso e cuidar da saúde. Mais uma vez, eu insisto que isso é bem difícil, né? Isso é um outro aspecto importante, que as pessoas têm até a estigmatização da obesidade, tratando a pessoa com excesso de peso como uma pessoa preguiçosa, que não cuida da saúde. A gente que trata de obesidade sabe que é muito difícil perder peso e não é uma questão de preguiça. Isso é uma outra coisa importante, que é a redução do preconceito. Sim. Doutor Schiavon,
Eu gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos telespectadores. O senhor usou a palavra obesidade é uma coisa, acima do peso é outra. Gostaria até que o senhor explicasse para a gente qual é a diferença. Porque a gente vai fazer exame lá com o cardiologista, ele pega aquela fita métrica e põe na barriga da gente. Aí ele falou, se passar de 90 centímetros, você vai ter que emagrecer. Você já está magro, mas ele não, mas tem que... Qual é a diferença que existe entre ser uma pessoa obesa e uma pessoa que está acima do peso? O mundo inteiro usa essa medida do índice de massa corpórea, que é o IMC. É uma boa medida em termos de população, para estudos da população, mas individualmente ela não é ideal. Então o IMC, o que eu falei, é o peso sobre a altura ao quadrado e ele define em que grau você está. As pessoas que estão abaixo de 25 de IMC, elas estão com o peso normal para a altura. Os que estão entre 25 e 30 são esses que você está me perguntando, que a gente chama de sobrepeso, que não é obesidade, então está entre 25 e 30 de IMC, mas está já acima do peso normal. E os acima de 30 têm já obesidade efetivamente. A questão da cintura é sim um indicador para individualmente muito bom. Quer dizer, o aumento da cintura denota um aumento das eventuais doenças associadas à obesidade. Aumenta a chance, como diabetes, hipertensão, colesterol alto. Só que isso, em termos de população, é difícil, né? Você tem que ir no médico ou na nutricionista para medir essa cintura, né? Mas realmente é uma medida boa quando você trata do indivíduo. E quanto maior a cintura, maior o risco não só da obesidade em si, como das consequências da obesidade. Sim. Não sei se ficou claro. Não, deu para entender. Agora, doutor, uma vez uma nutricionista me deu uma dica que eu levo para a vida. Ela falou assim, olha, sua avó morava no sítio ou sua bisavó? Eu falei, morava. Minha bisavó morava no sítio no Paraná. Falou, então quando você for ao mercado, faz o seguinte, só compra aquilo que a sua bisavó pegaria lá na roça para comer, para se alimentar. Achei uma dica ótima. Doutor, muito obrigada por estar com a gente. Uma boa tarde e até a próxima. Saúde é coisa séria, né? Obrigado a vocês. Obrigado. Um abraço. Outro abraço.